A realidade das favelas no Brasil tem apresentado situações que muitas vezes nós, brasileiros, não a detemos como uma realidade apenas sob um ponto de vista negativo, de miséria, de fome, de violência. E uma pesquisa realizada nas 5 regiões de favelas revelou um dado curioso. A visão que os próprios moradores, que a própria população das favelas tem de si e do empreendedorismo que o capital humano dessa gente está revelando. A gente vai conversar aqui, eu estou em contato exatamente com o Lê Maestro, ele é o fundador da rede Gerando Gaviões. Ele está em São Paulo e a gente vai conseguir ouvir dele também se essa captação da pesquisa pode ser avaliada também no seu trabalho. Antes de mais nada, desejar que seja bem-vindo, o Leandro. Você até os 16 anos tinha um sonho, que era ser skatista, e de repente um acidente, uma pedra no meio do caminho, vamos dizer assim, acabou lhe levando para uma ação social que é das mais nobres. E eu gostaria que você pudesse contar um pouquinho como é que foi essa reviravolta. Muito prazer estar aqui com vocês, com todos os espectadores também. Bom, eu cresci no extremo leste de São Paulo, né? E na minha infância eu vi o meu pai, infelizmente, agredindo minha mãe quase que diariamente. Meus irmãos mais velhos já consumiam drogas. Meus familiares, né, por parte de mãe, tinham um envolvimento grande no mundo do crime. E eu presenciei toda essa trajetória de violência emocional na minha infância. Com 11 anos, como você disse, eu já comecei a andar de skate, aos 13 já estava competindo, aos 13 anos e meio eu me machuco, entro numa depressão de 2 anos, conheço as drogas, passo 8 anos da minha vida viciado, e quando eu vou para uma casa de recuperação, eu descubro um outro talento que eu tenho, que é a música. E ali me deu um estalo de usar, então, a música e o skate para montar um projeto social no meu bairro, para impedir que as crianças do meu bairro seguissem o meu exemplo do passado. E quando eu saí de lá, foi exatamente o que eu fiz. Eu consegui um emprego, comprei 10 skates, me reencontrei com o Edu Lira, que na época estava prestes a lançar o livro Jovens Falcões, e nesse momento a gente se conecta para começar um trabalho social na nossa comunidade, que se inicia com palestras em escolas e o rap, Edu fazendo as palestras, eu cantando rap, as aulas de skate funcionando ao final de semana na escola, e num processo de 4 anos, a Gerando Falcões, ela se torna uma ONG estruturada na sua parte de gestão, estruturada, sendo uma ONG orientada a dados, estruturada, sendo uma ONG que recebe auditoria de empresas como KPMG, que fideliza parceiros, que cresce economicamente, que amplia os seus programas sociais, né, de uma oficina de skate e palestras em escolas, para um grande polo de cultura, para um grande centro de qualificação profissional. E a gente se vê num momento de, então, expandir essa tecnologia social para outros estados brasileiros através de outras organizações, e começamos a fazer isso há 4 anos atrás, e hoje Gerando Falcões é um grande ecossistema social de combate à pobreza no Brasil. Hoje a rede já está atuando em que áreas, em que regiões, em que cidades? Gerando Falcões hoje está em mais de 20 estados, e a gente tem essa penetração por 2 frentes. A gente atua com a Falcons University, que é um programa, que é o braço de educação da Gerando Falcões, capacitando líderes sociais que estão espalhados pelos inúmeras favelas do Brasil, para que eles deixem de ser, ou melhor, evoluem da liderança social para o empreendedorismo social. Ou seja, toda a trajetória
que nós, enquanto Gerando Falcões, vivenciamos na teoria e na prática, nós disseminamos nessa universidade em módulos de aprendizagem para que os líderes sociais passem por essa formação e também consigam atuar nas suas periferias e favelas com essa mesma metodologia que fez a gente se tornar um ecossistema social no Brasil. E após eles passarem por essa formação, eles permanecem na nossa rede, seja como ONGs aceleradas, recebendo investimento da Gerando Falcões, para tocar os seus projetos nas favelas, ou na nossa rede de fellows, onde eles permanecem em treinamento por mais 3 anos e meio e também replicando todos os programas de educação, de empreendedorismo, de combate à pobreza que a gente tem como metodologia na Gerando Falcões. A gente finaliza o ano com 348 ONGs e líderes na nossa rede, aproximadamente 1.550 favelas sendo atendidas, e nós temos, para o ano de 2022, uma meta ambiciosa de embarcar mais 1.000 novas lideranças sociais. Que belo, que belo. Só para o nosso público ter ideia, os moradores são 13 milhões e 600 pessoas, número que se iguala aí a 13 milhões de desempregados, mas que dentro da sua realidade, dentro das suas comunidades, tem um potencial até mesmo de empreendedorismo que vai contra aquela ideia do brasileiro, da maior parte dos brasileiros, quando fala em favelas, lembram-se de violência, pobreza e também falta de desemprego. Mas dentro da favela, esse potencial humano consegue também realizar projetos de empreendedorismo que você deve ter conhecimento e deve ter auxiliado a essa gente. Não é isso, Lemestre? Com certeza, a favela é uma grande potência, né? Quem nasce na escassez e na crise, que é o caso como o meu e o caso de quem está nessas regiões mais vulneráveis do Brasil, de uma forma não tão boa, desenvolve uma série de competências como resiliência, como criatividade, como inovação, né? Por exemplo, uma pessoa que tem que pegar uma panela de pressão velha, furar e fazer de chuveiro, porque ela não tem água encanada e a maneira dela se ter a sensação de tomar banho de chuveiro é através dessa inovação, entre aspas, que é usar a panela de pressão como chuveiro, ela por si só, você já vê o potencial empreendedor, inovador e criativo que essas pessoas têm, que nós na favela temos. E quando a gente aplica essa resiliência, essa criatividade, essa inovação para empreender, sem dúvida nenhuma, a gente consegue criar negócios que talvez, sem essas competências e fora da favela, não poderiam ficar de pé, né? Um exemplo é o quanto, por exemplo, a Gerando Falcões cresce. Nós temos 10 anos de existência e não só já temos representatividade em quase todo o país, como também já estamos montando operação em Nova York. Também temos a ambição de expandir os nossos programas de treinamento para a América Latina e África do Sul. Então, a favela é uma potência. Quando se dá para a gente a oportunidade de acessar o conhecimento necessário e as oportunidades necessárias, a gente consegue, sim, deslanchar dentro dessas oportunidades e fazer coisas extraordinárias. É o que eu vejo o pobre brasileiro favelado fazendo em todas as favelas que eu já passei pelo Brasil. Lemestre, a realidade, por exemplo, das 5 regiões brasileiras onde essa pesquisa foi realizada, na verdade pode ser semelhante. É diferente, por exemplo, ele sabe que as regiões Norte e Nordeste têm o maior percentual de pessoas vivendo em favelas. A vida dessa gente, desses moradores, diferencia dos favelados do Rio e São Paulo, não? Eu acho que são níveis de pobreza diferentes. Num lugar, por exemplo, você tem mais forte a questão da fome. Em outro lugar, você tem menos forte a questão da fome, mas também a questão da violência é maior. Então, cada território, sim, tem sua
especificidade para ser levado em consideração, mas pobreza, ela é pobreza em qualquer lugar. E a pobreza, ela desenvolve algumas sequelas semelhantes, independente do território. Então, ela tem a escassez, ela desenvolve habilidades, mas ela também cria traumas. Então, uma pessoa que é excluída do entorno, né, ou do restante de uma sociedade, ela acaba também se tornando pobre intelectualmente ou mentalmente. Em que sentido? A autoestima pode ficar baixa também. A autoconfiança também pode ser uma realidade. A vergonha. Eu, por exemplo, quando depois que eu passo desses 8 anos de dependência química e volto a conviver em sociedade, para mim era muito difícil ir num território onde tinha um elevador mais bonito ou as pessoas se vestiam de uma maneira um pouco mais elegante. Eu me sentia inferior. Então, esses territórios causam também esses traumas e essas sequelas. E aí que eu digo que a oportunidade e o conhecimento, uma vez alocada nesses territórios, tem o poder de transformar o território através da vida das pessoas, porque elas já têm a capacidade de resolver problemas, de enfrentar crises a vida inteira. Então, de serem pessoas fortes e resilientes, mas às vezes a falta de acesso, de conhecimento, limita a expansão da consciência e faz com que essa autoestima baixa aprisione as pessoas dentro da pobreza. Então, eu acho que a favela, ela tem uma potência gigantesca que está presa através de questões emocionais. É interessante. Só para o público ter uma ideia, as favelas movimentam uma massa de renda maior que 20 dos 27 estados brasileiros. Maior que o consumo de países como Uruguai, Paraguai e Bolívia. O Ceará, por exemplo, movimenta 102 bilhões e 400 milhões. Dá para explicar esses números assim rapidamente? Desculpa, cortou a pergunta para mim, eu não consegui te Eu estou falando entender. aqui dos números que são movimentados, a massa de renda maior do que até mesmo 20 estados de compras, de vendas, demonstrando aqui que existe realmente uma vida crescente. E aí eu juntaria e perguntaria, durante a pandemia, houve uma drástica mudança na vida das favelas, assim como do país em si, mas como é que você sentiu que a pandemia acabou afetando as pessoas? Bom, a pandemia afetou as pessoas diretamente na renda, né? E na forma como as pessoas vivem. Porque se já era difícil antes da pandemia para o brasileiro pobre favelado, na pandemia ficou muito pior. Porque a favela também vive muito, né, da renda autônoma. É o cara que vende hot dog na esquina, que tem o seu comércio na garagem de casa, que vende o cafezinho na porta da estação. Pessoas que têm trabalhos, por exemplo, como que trabalha na faxina, ou seja, o favelado, pela falta de acesso à educação de qualidade, também faltou qualificação profissional. E quando vem a pandemia, aqueles que têm a capacidade de fazer um trabalho remoto, de gestão, usando a tecnologia, não sentiu tanto quanto o pobre favelado, que sem movimentação nas ruas, não conseguiu sair para empreender, e quem tinha o seu trabalho, como numa loja, numa padaria, num restaurante, também ficou sem. A gente viu o acréscimo, inclusive, de pessoas que foram morar nas ruas, né? Pessoas que não conseguiriam pagar mais seus aluguéis, e aí tinha que se dividir, tinha que se tomar a decisão ou de comer ou de pagar o aluguel. Então montou barraquinha ali no centro de São Paulo, na calçada, para ter minimamente onde dormir e o dinheiro que conseguir comer. Para combater a fome nesse período, através da campanha, por exemplo, que a gente tem, que foi as cestas digitais, a gente arrecadou cerca de 64 milhões de reais, alimentamos mais de 1 milhão de famílias
em favelas do Brasil inteiro por mais de 2 meses, cada família, o que foi um grande, e que eu acredito que se campanhas como essa, como as da CUFA e de outras organizações, inclusive campanha que a gente fez também junto com a Band, não acontecessem, possivelmente haveria um colapso no país inteiro. Então, não só a gente atuou no combate à fome direto a essas pessoas, como também conseguiu fomentar os comércios onde economicamente, onde essas pessoas iam comprar, que geralmente é o mercado da própria comunidade. Então, a gente conseguiu atuar em duas esferas, né? Que é ajudar os empreendimentos locais nas favelas a não fecharem as portas, como também alimentar as famílias. Eu quero me congratular com você, com toda a equipe do Gerando Falcões, e junto também a CUFA, Preto Zezé aqui no Ceará, que demonstram um passo muito mais importante do que apenas teorizar, de colocar em ação a praticabilidade desse sentido maior de organização social. Parabéns a você pelo trabalho e que a gente possa ter mais atenção para com essa geração que está realmente dando uma virada de página na história dos movimentos sociais na área das favelas. Grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E como a gente diz aqui na Gerando Falcões, estamos juntos. Um abraço.